Olá pessoal, vamos dar continuidade às regras de diferenciação, vamos estudar a parte 3 das regras, onde será abordado a regra da cadeia. A regra da cadeia ela é definida da seguinte forma: se g for derivável em x e f for derivável em g de x, então a função composta fona, que é igual a f bola g, que é a função f composta da função g, definida por fona de x igual a f da g de x, é derivável em x se a derivada da fona é dada pelo produto. Então, a derivada daquela função fona, dessa função aqui, ou dessa função aqui, que é a mesma, só escrita de outra forma, vai ser igual a f' da g de x vezes a g' de x. Na notação de Leibniz, a gente ainda pode chamar de y a função f y igual a f de u e u igual a g de x. Então, a derivada de y em relação a x vai ser igual à derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Além dessas formas de aparecer as notações da regra da cadeia, a gente pode utilizar a notação de linha que a gente já utilizou para a regra do produto e a regra do quociente. E eu posso reescrever essa regra da cadeia dessa forma aqui. A f bola g, que é a f composta da g de x, a derivada dessa função, é igual a f' da g de x vezes a g' de x. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a derivada da função f, que é a função que está fora, vou compor essa derivada da função g e vou multiplicar pela derivada da função que está dentro, que é a função g de x. Resolvendo o exemplo 8 para que fique mais simples para entender essa regra da cadeia. O exemplo 8 pede para a gente encontrar a derivada da função fona de x, que é a função raiz quadrada de x quadrado mais 1. Nós vamos resolver esse exemplo de duas maneiras. Vou colocar aqui a solução 1 e a solução 2, para a gente utilizar as diferentes notações que a gente viu. Na solução 1, a gente vai utilizar a primeira notação que apareceu. Então, a fona, que é igual a f composta da g de x, que eu posso reescrever assim, escrever assim também, onde a f de u é igual a raiz de u e a g de x é igual a x quadrado mais 1. Então, o que está escrito aqui? Essa f de u é a função que está fora, é a raiz de alguém, é a raiz de u. E o g de x é a função que está dentro dessa raiz, é a função x quadrado mais 1. Para utilizar essa notação que a gente viu da regra da cadeia, a gente precisa encontrar a derivada da função f de u e a derivada da função g de x, que foi o que foi feito aqui. A derivada da função f de u é a derivada dessa função raiz de u, lembrando que fica mais fácil se eu reescrever a raiz de u como u elevado a meio. Quando eu reescrevo, eu uso a regra da potência. Eu tombo meio e subtraio uma unidade do meio, que vai ficar menos meio. Então, por isso que deu esse resultado aqui. Isso também pode ser reescrito para que eu não fique com uma potência negativa. Então, eu consigo reescrever a derivada da função f de u como 1 sobre 2, que multiplica a raiz de u. A derivada da função g de x também usa a regra da potência, tomba o 2 e subtrai uma unidade, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, vai ficar 2x, a derivada. A derivada de 1 é 0, nem preciso reescrever aqui. Feitas as duas derivadas, o que a gente precisa é substituir na regra. A regra, então, a derivada da função fona é a derivada da função f de u composta da g de x, multiplicando a derivada da função g de x. Substituindo isso aqui, a derivada, nós temos aqui a derivada da função f de u. Eu vou substituir no lugar do u a função g de x, que é essa função aqui, foi o que foi feito, e vou multiplicar pela derivada da função g, que é 2x, multiplicando por 2x. Isso daqui eu consigo simplificar o 2 multiplicando e 2 dividindo, e nós temos como resultado da derivada da função fona a função x sobre raiz quadrada de x quadrado mais 1. A segunda maneira de resolver, a segunda solução, é se fizermos chamando de u a função que está dentro, que é a função x quadrado mais 1, e chamando de y a função que está fora, que é a função raiz de u. Da mesma forma, a gente precisa
utilizar a regra que a gente viu, que é usando a notação de Leibniz. Então, a derivada da função f de x vai ser a derivada da função y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. A derivada dessa função aqui, a gente já calculou anteriormente. E a derivada dessa outra função aqui, nós também já calculamos anteriormente. Então, eu já coloquei direto o resultado. Aqui, a derivada de y em relação a u é 1 sobre 2, que multiplica a raiz de u. E a derivada da função u em relação a x é 2x. O único detalhe aqui é que nós precisamos substituir no lugar do u a função que nós chamamos de u. Quem é o u? Nesse caso, o u é x² mais 1. Fazendo essa substituição e simplificando 2, obtemos o mesmo resultado. Portanto, a derivada da função f é x sobre raiz quadrada de x² mais 1. Resolvi das duas maneiras para que vocês percebam que tanto faz escolher uma ou outra forma de solução que nós vamos chegar no mesmo resultado. Aí fica a critério de vocês a qual forma de representar a regra da cadeia vocês julguem mais simples para ser executada na hora de resolver os exercícios. Coloquei aqui ainda uma observação. Quando a gente usa a regra da cadeia, trabalharemos de fora para dentro da função. A fórmula 2 diz que derivamos a função f, que é a função de fora, na função de dentro, que é a função g de x. E então, que nós multiplicamos pela derivada da função de dentro, que é a função g de x. Para ficar mais simples, aparece aqui um esqueminha para a gente conseguir entender o que está escrito aqui na observação. Então, a derivada em relação a x da função f da g de x, a função f é a função que está fora, a função g de x é avaliada na função que está dentro. Então, a f' aqui é a derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, ou seja, eu calculei a derivada da função que está fora, eu preciso compor essa função, essa derivada da função que está fora, pela função que está dentro. E então, preciso fazer a multiplicação pela derivada da função que está dentro, que é a função g de x. Resolvendo o exemplo 9, usando o que a gente acabou de ver na observação. Então, aqui aparecem dois itens, o item A e o item B. Vamos resolver antes o item A. O item A, a gente vai encontrar a derivada da função y, que é a função seno de x². Antes da gente encontrar essa derivada, vamos olhar para essa função aqui. Quem é a função que está fora? Aqui é bem evidente que a função que está fora é a função seno. E a função que está dentro, que é a função g de x, é a função x². Então, esse é o primeiro passo na hora de resolver utilizando a regra da cadeia. No item A, se a função é y igual a seno de x², como a gente já comentou, a função que está fora é a função seno, a função que está dentro é a função quadrática, que é a função x². Usando a regra da cadeia e usando aquela observação que eu acabei de mostrar para vocês, então a derivada da função y em relação a x vai ser a derivada da função que está fora, que é a função seno, avaliada na função de dentro. Então, a derivada da função seno é cosseno, avaliada na função que está dentro. Então, eu vou colocar lá na derivada a função que está dentro. Vou repetir a função x². E vou multiplicar pela derivada da função que está dentro, que é a derivada de x². Derivada de x², a gente sabe que é 2x. Está resolvida a derivada da função y. O que nós podemos fazer aqui para melhorar esse resultado, para evitar erros de matemática básica, que vocês acabem multiplicando esse 2x pelo arco do cosseno, é colocar o 2x multiplicando aqui na frente do cosseno. Então, consigo reescrever dessa forma. 2x igual a cosseno de x². Lembrando que o que está aqui e o que está aqui é exatamente a mesma coisa. E encerramos a solução do item A. Agora, resolvendo o item B. No item B,
a gente consegue reescrever a função y para ficar mais evidente a função que está fora e a função que está dentro. Consigo reescrever dessa forma. Coloquei aqui entre parênteses a função seno e elevei ao quadrado. Quando eu escrevo dessa forma, fica bem fácil visualizar que a função que está fora é uma função quadrática. É alguém elevado ao quadrado. E a função que está dentro é essa função aqui, que é a função seno. Aplicando o que a gente viu na observação, para fazer a derivada da função y em relação a x, eu vou fazer a derivada da função quadrática, que é a função que está fora, ou seja, eu vou tombar o 2 aqui na frente, vou subtrair uma unidade, vai ficar elevado a 1, que eu nem preciso escrever, e vou repetir a função que está avaliada, que é a função que está dentro, que é a função seno de x. E vou multiplicar pela derivada da função que está aqui dentro, que é a derivada da função seno, que é a função cosseno de x. Está resolvido. Não tem mais multiplicações que eu preciso fazer a partir daqui. Não precisa multiplicar mais nada. Chegamos à solução do item B. O exemplo 10... pede também para que a gente derive a função y, que é a função x ao cubo menos 1 elevado a 100. Da mesma forma, vamos identificar aqui quem é a função de fora e quem é a função de dentro. A função de fora é a função que tem potência 100, então é alguém elevado a 100. A função que está dentro é a função x ao cubo menos 1. Para fazer a derivada dessa função y em relação a x vai ser a derivada dessa função aqui em relação a x, utilizando a regra da cadeia. O 100 tomba na frente e eu subtraio uma unidade aqui do expoente, vai ficar elevado a 99. Então, 100 que multiplica x ao cubo menos 1 elevado a 99, vezes a derivada da função que está dentro, que é a função x ao cubo menos 1. Resolvendo essa derivada da função x ao cubo é 3x², usamos a regra da potência, derivada de menos 1 é 0, nem preciso reescrever. Para que a gente termine o cálculo da derivada da função y, a única coisa que nós podemos fazer é multiplicar o 3 pelo 100, e eu posso escrever esse x² multiplicando aqui na frente desse parênteses também. Teremos como resultado da derivada de y, então a y' ou derivada de y em relação a x vai ser igual a 300x², que multiplica x ao cubo menos 1 elevado a 99. Exemplo 11 pede para encontrar a f' de x, onde a f' de x é essa função quociente aqui. Para que fique evidente a regra da cadeia, nós podemos reescrever essa função aqui. Essa raiz cúbica eu consigo reescrever como x² mais x mais 1. Eu conseguiria reescrever elevando tudo isso daqui a 1/3. Para que eu não fique com uma fração, eu consigo jogar isso daqui para o numerador e reescrever essa função f de x como uma função x² mais x mais 1 elevado a menos 1/3. Agora, fica evidente a regra da cadeia. A função que está dentro é essa função aqui, que é a função x² mais x mais 1, e a função que está fora é a função que tem potência menos 1/3. Utilizando a regra da cadeia, fazendo a f' de x, usando a regra da potência para derivar essa função que está fora, então o 1/3 negativo tomba aqui, repito a função que está dentro e subtraio uma unidade no expoente aqui. Vou fazer menos 1/3 menos 1, que vai ficar menos 4/3. E vou multiplicar isso pela derivada da função que está aqui dentro, que é a derivada da função x² mais x mais 1. Resolvendo essa derivada de x² é 2x, derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0, nem preciso escrever aqui. Está feito o cálculo da derivada da função f. Essa daqui, então, é a função f' de x. A única coisa que poderia ser melhorado aqui é reescrever esse trinômio para que eu não fique com uma potência negativa. Mas, chegando até aqui, está ótimo, está resolvida a derivada da função f de x. Exemplo 12, encontra a derivada da função g de t,
temos uma função que, para eu encontrar a derivada dessa função g de t, para eu encontrar g' de t, eu vou precisar usar a regra da cadeia e, além disso, eu vou precisar usar a regra do quociente, porque quando eu for derivar a função que está aqui dentro, a função que está aqui dentro é uma função quociente. Combinando, então, a regra da cadeia, a regra do quociente e ainda a regra da potência, porque a função que está fora é uma função elevado à potência 9, vai ficar da seguinte forma. A derivada da g de t, então a g' de t vai ser igual. Derivando essa função que está fora, tombo 9, repita a função que está dentro e subtrai uma unidade da potência. Vai ficar 9 menos 1, que é 8, e eu vou multiplicar pela derivada da função que está dentro, que é a função t menos 2 sobre 2t mais 1. Para fazer essa derivada aqui, eu preciso usar a regra do quociente. Escrevendo aqui a regra do quociente, repetir essa primeira parte e vou escrever a regra do quociente aqui para que a gente consiga, fiz passo a passo para que vocês relembrem a regra do quociente. Então, a regra do quociente vai ser o quê? A função que está no denominador, que é o 2t mais 1, multiplicado pela derivada da função que está no numerador. Então, a derivada de t é 1, e a derivada de menos 2 é 0, por isso que eu só escrevi o 1. Menos a derivada da função que está no denominador, que é a derivada de 2t mais 1. Derivada de 2t é 2 e a derivada de 1 é 0, por isso que só está aparecendo 2 aqui. E isso que multiplica a função que está no numerador, que é o t menos 2. Dividido tudo isso pela função que está no denominador, que é essa daqui, ao quadrado. Foi o que escrevemos. No próximo passo, eu vou fazer essa distributiva aqui e vou somar os termos semelhantes. Nós vamos obter como resultado 45, que multiplica t menos 2 elevado à oitava potência, tudo isso dividido por 2t mais 1 elevado a 10. Como que eu obtive esse 45 que está aqui na frente? Quando vocês fazem a distributiva aqui, vamos ficar com 2t e aqui vai ficar menos 2t. O t vai acabar eliminando. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais 4 quando fizer a multiplicação. Então, vai ficar 5. Então, 5 vezes 9 vai dar o 45. Esse t menos 2 elevado à oitava potência é o que já estava aparecendo aqui. Eu só separei essa potência aqui como t menos 2 elevado à oitava, dividido por 2t mais 1 elevado à oitava também. Quando eu faço isso, eu vou ficar a potência de mesma base no denominador, vou repetir a base e somar o expoente. Vou somar o 2 com o 8 que vai estar aqui, vai ficar potência 10. Então, esse é o resultado da derivada da função g de t. Essa daqui é a g' de t. E está concluído o exemplo 12. Exemplo 13, pede para a gente derivar a função y, que é uma função que tem um produto. Então, para que a gente consiga fazer essa regra de diferenciação, eu vou usar a regra da cadeia. Além disso, eu vou usar a regra da potência, porque a função de fora que nós temos, tanto nesse caso aqui, é uma função potência, como nesse caso aqui, é uma função potência. Então, vamos usar a regra do produto, vamos usar a regra da cadeia e vamos usar a regra da potência para conseguir encontrar a y'. Fazendo isso, derivada de y em relação a x, utilizando aqui, como nós temos um produto, escrevendo primeiramente a regra do produto, então é a primeira função vezes a derivada da segunda função, mais a segunda função, que é essa, vezes a derivada da primeira função, que é essa daqui. Agora, na próxima etapa, quando a gente for fazer a derivada dessa função aqui, nós vamos precisar da regra da cadeia, e quando nós formos fazer a derivada dessa função aqui, nós vamos precisar da regra da cadeia também. Repetindo a primeira função, que é o 2x mais 1 elevado à quinta, fazendo a derivada dessa função aqui, tombo 4, subtrair uma unidade, vai ficar elevado ao cubo, e repetir a função que está dentro, que é a função x ao cubo menos x mais 1, e multiplico pela derivada da função que está dentro, porque estamos usando a regra da cadeia. Derivada da função que está aqui dentro. Só escrevi, deixei indicado, na próxima etapa a gente resolve essa derivada.
mas repetir aqui a segunda função, né, usando a regra do produto, vezes. Agora, para derivar essa função, a gente vai usar a regra da cadeia. Tomba o 5, repetir a função que está dentro, subtrair uma unidade, então ficou 4, e multiplico isso pela derivada da função que está dentro. Então, derivada da função 2x mais 1. Na próxima etapa, a gente resolve essa derivada e essa derivada. Percebam que eu repeti aqui o 2x mais 1 elevado à quinta. O 4, eu só escrevi ele multiplicando aqui na frente para ficar visualmente melhor a solução. E fizemos essa derivada aqui. Derivada, então, de x ao cubo é 3x², derivada de menos x é menos 1, e a derivada de 1 é 0, nem preciso escrever ela. Aqui a mesma coisa, coloquei o 5 já multiplicando aqui na frente, repeti essa parte e fiz a derivada dessa função aqui. Derivada de 2x vai ser 2, derivada de 1 é 0, nem preciso escrever. Na próxima etapa, a gente vai somar aqui os termos semelhantes, fazer a multiplicação com 5, e são só operações de matemática básica, na verdade, desse passo, dessa linha para essa. Então, nem vou me ater muito aos detalhes. A derivada de y em relação a x, então vai ficar esse resultado aqui, toda essa função aqui. Paramos por aqui, porque se eu continuar abrindo esse cálculo, eu vou ter um resultado maior ainda. Se eu continuar fazendo essas multiplicações sucessivas aqui, o resultado vai ficar maior ainda. Então, paramos por aqui. O exemplo 14, a gente vai encontrar a derivada da função y, que é uma função exponencial, a função e de seno de x. Aqui também nós temos uma função composta. A função que está fora é a função e de x, a função que está dentro é a função seno. Foi exatamente o que eu escrevi aqui. A função que está dentro, que é a função g de x, é a função seno de x, e a função exponencial é a função que está fora. Usando a regra da cadeia, derivando a função que está fora, eu vou derivar a função e, que é a função e de x, que é a própria e de x. Lembrando que eu tenho que colocar lá no lugar do x a função que está dentro, que é a função g de x, que é a função seno de x. Então, vai ficar a própria e de seno de x. E derivando a função que está dentro, que é a função seno de x, nós vamos obter a função cosseno de x. E encerramos, está feito a solução. A única coisa que nós poderíamos reescrever diferente aqui é escrever essa função trigonométrica cosseno de x multiplicando aqui na frente do e. Mas, parando aqui, já encontramos a y'. Exemplo 15, se a f de x é igual a seno da cosseno da tangente de x, então... Nesse caso, a gente vai utilizar a regra da cadeia mais de uma vez. Por quê? A gente tem a função que está fora, primeiramente, como sendo a função seno, e a função que está dentro é toda essa função aqui. Então, fiz a derivada da função que está fora, que é a derivada da função seno, que é cosseno, e reescrevi a função que está dentro, que é a função cosseno de tangente de x, e vou multiplicar isso pela derivada da função que está dentro, que é a função cosseno da tangente de x. Quando eu for fazer essa derivada aqui, eu vou precisar usar a regra da cadeia de novo, porque eu tenho novamente uma função composta. Então, essa parte aqui eu não mexi, eu somente repeti. E vou fazer a derivada da função cosseno, que é a função menos seno. Vou continuar repetindo o que está aqui no arco, que é a função que está compondo, que é a função que está dentro, nesse caso. Repetir novamente a tangente de x. E vou multiplicar pela derivada dessa função que está dentro, que é a função tangente de x. Resolvendo a derivada da função tangente, a função secante ao quadrado de x. E agora sim está resolvida a f' de x, está feita a derivada da função f. Obtemos como resultado essa função aqui. Portanto, a f' de x vai ser igual a menos cosseno da cosseno de tangente de x, que multiplica o seno da tangente de x, vezes a secante ao quadrado de x. E com esse exemplo 15, nós encerramos a regra da cadeia.